Olá, bem-vindo ao Ponto Tributário. Eu sou o Guedes e esse é o meu canal criado para ser o nosso ponto de encontro sobre temas tributários. E hoje estou dando sequência à minissérie de TCMD. Já perdi a quantidade de capítulos dessa minissérie, mas hoje eu vou trazer uma coisa bem interessantezinha. E a gente vê muito aí no YouTube, mas não está tocando um certo assunto que nós vamos tocar aqui hoje. Qual é a diferença entre TCMD e ITBI? Na verdade, o título é Devo pagar TCMD ou ITBI? Mas você só vai ver isso depois de dar um like nesse vídeo, se inscrever nesse canal e escutar a música do maestro. Lógico. Maestro, a vinheta, por favor. Ok, gente, então vamos começar, tá? É comum você procurar na internet, no YouTube mesmo, e tem muita gente explicando a diferença entre TCMD ou ITBI. Então eu resolvi fazer esse vídeo porque eu vou abordar uma coisa que eu não vi nenhum deles abordando ainda. Não estou dizendo que não exista, provavelmente eu só não encontrei, tá? Mas como aqui nós somos o ponto tributário, a minha ideia é facilitar a tua vida e te trazer conhecimentos para você utilizar da forma mais eficiente possível na sua atuação profissional como advogado, como tabelião, como um contador, ou como um estudante de direito que quer aprender, ou um concurseiro nesse caso aqui, porque ser interessante também para eles, tá? Então vamos lá. Devo pagar TCMD ou ITBI? TCMD é o Imposto sobre Transmissão, Causa-Morte e Doação de quaisquer bens ou direitos. ITBI, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis, só imóveis, frise-se isso, e de direitos a eles relativos, tá? Vamos seguir então aqui. Por isso que eu coloquei um imóvel. Essa dúvida da incidência entre esses dois impostos geralmente ocorre quando há imóveis. Quando não há imóveis em questão, o pessoal não tem dúvida, já vai direto, se for imóveis vai no ITBI, se for outro bem é ITCMD. Mas vamos seguir aqui. Vamos lá. Então, o ITCMD ele incide sobre transmissões gratuitas, gente, de quaisquer bens e direitos. Quaisquer bens inclui os imóveis, por óbvio, né? E, por exemplo, ele vai incidir na morte, na doação, no excesso de meação. O que é excesso de meação? Quando as pessoas se separam, o casal se separa, e eles tinham uma comunhão de bens e um fica com uma quantidade maior do que o outro. Nesse excesso de meação, o que tem escondido lá, o que tem acontecendo de fato é uma doação. Por isso que tem esse TCMD. Ok? Vamos lá. ITBI, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles relativos. Transmissão onerosa de imóveis. Você tem que pagar para ter o imóvel. Transmuta de um lado para o outro, de um proprietário para outro proprietário. Compra e venda de imóvel ou dos direitos sobre ele. Por exemplo, vou vender o meu usufruto do meu imóvel. Pode vender, dá para vender. Mas se é oneroso, vai pagar ITBI. Aqui a exceção é excetos de garantia. Por exemplo, hoje não é mais comum, mas era comum se fazer hipoteca de imóvel, né? Então você precisava levantar empréstimo, você pode fazer isso também. Você quer levantar empréstimo, você dá o seu imóvel em garantia. Isso não vai ter ITBI, ok? É simplesmente uma garantia que você está dando. Uma particularidade do ITBI que todo mundo cita no YouTube, isso é para concurso público, é que ele não incide, ele só incide quando há transferência de propriedade. Então ele não incide na aquisição do uso capião, e nem tampouco da desapropriação, porque são consideradas aquisições originárias. É como se eles cancelassem a propriedade anterior e tanto a desapropriação como o uso capião fosse uma aquisição originária, a primeira. Perfeito? Não é muito aqui do nosso escopo, mas tudo bem, não custa também fazer uma ressalvazinha aqui. Aí você fala, Guedes, então eu já posso para ver teu filme aqui. Eu já entendi, então, que atualmente, se eu vou comprar e vender o imóvel, vai ter ITBI. Mas, se for gratuito, doação, causa-morte e tal, é ITCMD. Vou parar de ver seu vídeo. Só um pouquinho de calma. Eu vou te fazer uma pergunta. E se a transmissão for por causa de um óbito anterior, um óbito antigo? Isso vive acontecendo, isso é prática, viu, gente? A gente vê direto. Pessoal dando pulinho lá no posto fiscal. Pô, e aí, o que eu faço aqui? O óbito é de tantos anos atrás. Como é que funciona? Aí, meus queridos, que eu os convido para ver o diferente no ponto tributário. Só que para isso, a gente vai ter que voltar no tempo. Nós vamos ter que rebobinar a fita. Chegamos aqui, gente. Olha, nós vamos tratar do ITBI, tá certo? Então nós vamos ao início do ITBI.
Você está vendo aqui 3 constituições que o Brasil teve. A de 46, a de 67 e a nossa atual de 1988. Nós tivemos 7, na verdade, mas não vamos aprofundar nisso, tá? Vamos descobrir o nascimento do nosso querido CTN. Ele nasceu aqui, ó, 25 de outubro de 1966. Perfeito? Ok. Nele tinha a previsão da cobrança do ITBI, nos artigos 35 a 42, tá? E ele incidia sobre tudo, já previa, olha, tanto transmissões onerosas quanto não onerosas, ou seja, não onerosa é gratuita. Então, compra e venda, doação, causa-mortes, era um imposto geralzão, tá? Que pegava todas as transmissões de imóveis de qualquer forma, de qualquer título. Perfeito? Aí eu vou utilizar, para a gente fazer essa explicação, porque é o que dá muita dor de cabeça para o pessoal, o nosso imposto paulista, do ITBI, tá? Então, o Estado de São Paulo, Estado, porque naquela época o ITBI era estadual, era tributo dos estados e do Distrito Federal, não era dos municípios, tá? O Estado de São Paulo editou a lei dele, a 9.591, de 66, que passou a ter vigência a partir de 1º de janeiro de 1967. E a ideia dessa lei era realmente isso, tributar todas as transmissões de bens imóveis, ok? Não vamos delongar aqui não, se você quiser você pode dar um pause e ler, tá? O que está aqui em dourado é o preceito constitucional, por isso que está no topo da pirâmide. O que está aqui em prata é a lei complementar, né, que é o nosso CTN, e o que está aqui em bronze são as leis ordinárias, perfeito? Vamos seguir então. Vamos lá. O que aconteceu com a Constituição de 1988? Está vendo aqui, ó, nós mudamos. Ela partiu o ITBI ao meio. É aquele ITBI que está previsto lá no CTN. Se você for olhar, ele continua com a redação original. Só que a nossa Constituição fala, olha, negativo. O que for transmissão onerosa de imóveis vai ficar para os municípios. É por isso que aqui a bandeirinha de São Paulo caiu, porque deixou de ser da competência tributária do Estado de São Paulo. E ficou para a competência tributária do Estado de São Paulo, aliás, de todos os estados e o Distrito Federal, transmissão não onerosa de imóveis. Perfeito? Ah, uma ressalva. Essa aqui, ó, ITBI onerosa de imóveis, também cabe ao DF, tá? Porque o Distrito Federal tem competência acumulativa. Ele cobra tanto os tributos estaduais quanto os municipais. Perfeito? Vamos seguir, então. Aí, que tal o pulo do gato, gente? Uma coisa que geralmente os concurseiros acabam não olhando. Os atos das disposições constitucionais transitórias. A gente nunca lembra. Eu sei porque eu fui concurseiro. É difícil da gente lembrar. Pois aqui, ela tem uma importância legal para você saber. No artigo 34, eu só vou ler o que está em vermelho para você entender o que aconteceu aqui, ó. O Sistema Tributário Nacional entrará em vigor a partir do 1º dia do 5º mês seguinte ao da promulgação. Parágrafo 3º. Promulgada a Constituição, poderão editar as leis. Parágrafo 4º. Poderão feitos a partir da entrada em vigor do sistema tributário, ou seja, promulgada a Constituição, os entes federativos podem editar suas leis, perfeito? Mas elas só vão entrar em vigor junto com o sistema tributário. Parágrafo 5º. Fica assegurada a aplicação da legislação anterior, não que não seja incompatível, tá, com ele, que é o Sistema Tributário Nacional, ou com a legislação referida no parágrafo 3º ou 4º, ou seja, com as novas. Então, o que isso aqui quer dizer? Quer dizer, olha, quando entrar o Sistema Tributário Nacional, você pode ou fazer leis novas que vão entrar em vigor junto com o Sistema Tributário Nacional, ou usar a legislação antiga no que não for contrária à Constituição e às novas normas, perfeito? Tá, Guedes, e quando entrou em vigor o Sistema Tributário Nacional? Aí, concurseiros, entrou em 1º de março de 1989, tá? 1º dia do 5º mês da promulgação da Constituição de 1988. Perfeito? Vamos seguir então. Aqui é uma linha do tempo para a gente enxergar melhor. Você pode ver aqui que esse ITBI era ambos os tipos de transmissões, onerosas ou gratuitas, tá? Ele está anterior à própria 5 de 10 de 1988, que é a promulgação da nossa querida CF 88. Pois bem, em 1º de março de 1989, entrou em vigência o Sistema Tributário Nacional. E imediatamente, tá, os ITBIs passaram a ser municipais, no que tange a transmissão onerosa de imóveis. Então, todos os municípios que prepararam leis antes dessa data, elas entraram em vigor nesse exato momento. É a partir daqui que a transmissão onerosa de bens imóveis passa a ser tributado pelos municípios.
que fizeram leis, lógico, tá? Mas se fizeram leis depois do momento em seguinte que passou a ser tributado. Em contrapartida, os estados, eles têm aqui impostos estaduais, ITBI ou ITCMD sobre transmissões não onerosas. Ué, Guedes, mas não tinha que ser o ITCMD? A gente não leu que poderia se usar a lei anterior, desde que não fosse incompatível? Pois é, direito tributário simples, cara, não existe, porque aqui no estado de São Paulo, por isso que eu usei a nossa lei, São Paulo demorou para editar a lei do ITCMD dele. Então nós temos essa situação aqui, ó. Essa aqui é a parte que era onerosa e não onerosa, né? Porque ela já estava vigente. Aí, depois que entrou o sistema tributário, a nossa lei de ITCMD, de ITBI, foi recepcionada. Tá? Por isso que ela está aqui achuradinha aqui, ó. Tá? Ela foi recepcionada, ou seja, ela poderia ter vigor menos na transmissão onerosa de imóveis. Ela tributava, então, a transmissão não onerosa de imóveis, a transmissão gratuita, o que equivale a dizer causa-mortes e doação. Somente em 1º de janeiro de 2001 entrou em vigor a Lei 10.705, que está em vigor até hoje, que é a nossa lei do ITCMD. Tá? E até aqui, eu coloquei aqui, olha, essa aqui já estava vigente, essa aqui foi recepcionada e aqui foi instituída porque é a lei nova. Tá, Guedes, e o que você quer dizer na prática? Na prática é o seguinte, é o que mais dá dor de cabeça para o pessoal lá. Se você tem um óbito que ocorreu de 1º de janeiro de 2001 para frente, vai ser tributado, os bens, a partir dos bens serão tributados pelo ITCMD. Se for para trás disso, gente, vai ser o antigo ITBI, é essa lei que vocês vão usar, o ITBI do Estado de São Paulo, Lei 9.591/1966. Esse fenômeno pode ter acontecido nos outros estados também da federação, tá? Se eles prepararam leis antes do Sistema Tributário Nacional, provavelmente não entraram tudo dia 1º de março de 89, então não aconteceu isso. Mas se não fizeram, deixaram para preparar depois, até porque eles mantiveram a arrecadação de transmissão não onerosa de imóveis, vai acontecer exatamente com o Estado de São Paulo. Então, onde você estiver, cuidado com isso. Dá uma verificada, tá? Porque as leis costumam ser um pouco diferentes, tá? Bom, gente, e aqui vem um resuminho que vocês podem parar com calma para ver, que para traduzir aqui no Estado de São Paulo, eu fiz para o Estado de São Paulo, né, que é a minha base, tá? E faz assim, ó, imóvel ou direito sobre eles, se for onerosa, até 28 de fevereiro de 1987, paga-se ITBI para o Estado de São Paulo. Até botei, aliás, estados em geral e DF, né? Mas eu botei São Paulo aqui porque para facilitar o meu pessoal que trabalha aqui em São Paulo. Imóvel ou direito sobre eles, onerosa, após 28 de 2 de 1987, ITBI para os municípios. É aquela tabelinha que nós vimos lá, né? Imóvel, direito sobre eles, gratuita, morte/doação, até 31 de dezembro de 2000, ITBI, Estado de São Paulo. Imóveis ou direito sobre eles, gratuita, morte ou doação, após 31 de 12 de 2000, ITCMD, Estado de São Paulo. Quaisquer bens e direitos, gratuita, morte ou doação, após 31 de 12 de 2000, ITCMD, Estado de São Paulo. Aqui eu quis frisar que o ITCMD ele incide sobre quaisquer bens e direitos e não só sobre imóveis. Perfeito? Pronto, gente. Aí, ó, vídeo curtinho, vídeo instrutivo, trazendo coisas novas que não costuma ver por aí, né? Para facilitar a tua vida, vida do concurseiro, vida do advogado, vida do estudante, vida do tabelião, tá? E a vida de todo mundo que for possível. Não se esqueça de se inscrever nesse canal para não perder mais vídeos sobre TCMD e sobre outros temas que nós vamos tratar aqui. E deixa aquele joinha para alegar o coração aqui do velhinho, eu gosto tanto, tão legal. Querendo nos seguir? Gente, redes sociais, fique à vontade, Instagram e Face, fique à vontade. Uma excelente semana para vocês, um ótimo domingo, tudo de bom, até mais, tchau, tchau.